Você sabe fazer oração? Já rezou? Já fez oração? Já precisou rezar? Você que é ateu, já teve aquele momento de desespero que você rezou? Já foi atendido? Olha, pessoal, oração faz parte da vida, acho que do brasileiro, mas também do umbandista. Hoje vamos falar sobre Reza Forte. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Ô pessoal, sábado, hoje um vídeo especial para você, mas antes de mais nada, este é um canal de religião e nesse momento eu peço que os orixás e guias derramem suas bênçãos e seus axés sobre você, para que você receba todas as forças para quebrar o mal, que o mal que está com você nesse momento que caia por terra, e que durante todo o tempo dessa nossa reunião virtual, que você receba todas as vibrações para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, Patrícia Maldonado. A Patrícia Maldonado que está lançando este livro aqui, pois a Lorena vai colocar melhor para vocês. O nome do livro é Reza Forte, Patrícia. Primeiro de tudo, quem é Patrícia Maldonado? Eu sei que você é sacerdotisa, fui eu quem te formei, né? Me sinto lisonjeado por ter participado da sua formação. Psicanalista, terapeuta, que mais você é? Escritora? Que mais? Mãe. Mãe. Pai Márcio, eu queria te agradecer por mais uma vez estar aqui, né, nesse canal maravilhoso, conversando com você agora sobre reza, sobre a força dessa conexão, né? Mas eu sou uma mulher que quer trazer de volta as essências, né? Essa coisa da ancestralidade, da reza, essa coisa da reza tá comigo desde criança. Eu acho uma coisa bem brasileira, né? Olha, pessoal, o livro é muito interessante, a gente já vai falar sobre o livro, porque a Patrícia, ela tem terreiro em Bragança Paulista, é a Casa São Francisco de Assis. Encontra pelas redes sociais, Patrícia? Encontra, temos lá, Casa de São Francisco. Nas redes sociais, no Instagram? No Instagram. Procura lá no Instagram, Casa São Francisco de Assis em Bragança Paulista, você vai achar. Mas é interessante porque no momento, né, onde as pessoas estão mais preocupadas em magias elaboradas, as pessoas querem fazer cursos de magia, você está restaurando uma coisa que para mim eu acho muito fundamental, que é a situação da reza e da oração. Primeiro de tudo, como é que começa a história de você, mãe de santo, passou pelo kardecismo, né? Teve uma experiência vasta em tanta coisa, de querer fazer um livro desse? Porque o detalhe, gente, a base do livro, que a gente já vai falar mais, não é a oração católica, a base do livro, a parte mais importante do livro, você tem oração para os orixás e para os guias. E isso é uma coisa, né, que às vezes o umbandista não entende, né? Mas como nasce o livro Reza Forte? Conta para mim, Patrícia. Olha, ele tem várias histórias, várias nuances aí. O livro, ele começou a brotar essa ideia há uns 2 anos atrás, até porque os meus filhos perguntavam, mas eu rezo como? Eu faço como, né? E aí eu comecei a resgatar a minha memória sobre as rezas de quando eu era criança. Qual foi esse processo na minha vida de reza? Eu tive alguns processos. Então o primeiro processo é a minha avó fazendo aquelas novenas em casa, né? Antigas lá. E depois a minha mãe me levando para benzer. Eu via espíritos, contava para minha mãe, falava, o espírito falou que o fulano vai morrer. A minha mãe me pegava e falava, vou te levar para benzer. E aí, nessa situação do benzimento, um dia eu cheguei para uma benzedeira pertinho da minha casa até, na rua de baixo de casa. A benzedeira falou, não, essa menina não precisa mais de benzimento. Minha mãe me cata pelo braço e fala, nem a benzedeira quer te benzer mais. E me leva Você embora. está amaldiçoada, nem a benzedeira quer benzer você. E eu tinha já 13 anos nessa época. E aí eu fui e falei, puxa, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Por que ela não quer me benzer? Aquilo que a minha mãe me falou me chocou, né? Falou, nossa, eu vou lá ver por que ela não quer me benzer. E aí eu entrei, ela mostrou o altarzinho dela, né? Aquele terço na parede. Falou, filha, você tem uma espiritualidade que vai caminhar com você, por isso que você não precisa de benzimento. Mas eu vou te explicar o que é o benzimento. E os espíritos que eu acolho através desse benzimento. Foi muito bonito, foi um tempo que eu fiquei ali. Quantos anos você tinha? 13 anos. E aí depois tem uma madrinha minha que tenta me dar os primeiros passos ali na Umbanda, mas eu com 20 anos, né? Ela também tinha essa questão de reza.
Tanto é que eu herdo alguns livros dela bem antigos de reza. De benzimento? De reza, de benzimento, de ponto riscado. Eu acabei herdando esses livros da minha madrinha. E aí, com o passar do tempo, conhecendo o Senhor, né? Um belo dia, naqueles momentos difíceis, né, que eu estava passando, o Senhor me falou: reza, minha filha. Vou te passar algumas orações aqui para você se conectar com mais profundidade, né? Às vezes a gente sabe a oração. Isso não é para você fazer uma oração mecânica. Isso é para te dar aquela abertura que às vezes você está sem força. Às vezes você não consegue se conectar nem para pensar na reza. Exato. Então esse livro é um apoio para isso. Isso é muito importante, né? E assim, é engraçado porque nós na Umbanda, nós temos essa situação muito de firmarmos as nossas velas, fazermos nossas firmezas que a gente recomenda, quando possível, que seja semanal. Então é firmeza para o anjo de guarda, é firmeza para Exu e Pombagira, é firmeza para os nossos guias, que você sente que são os mais próximos, Caboclo, Preto Velho, né? E só que a gente, é engraçado que na Umbanda a gente fala muito de fazer firmeza, mas não fala de oração. E é uma coisa que para mim, né, é uma coisa que eu acabo ensinando nos meus cursos, né? Mas a oração faz parte da firmeza, né? Muito. Não adianta só você se firmar a vela, dedicar a vela, mas porque a oração, eu acho que é a condensação do seu pedido ou do seu agradecimento. Então eu acho que ela melhora a conexão, parece que ela abre a conexão, né? Eu acho que eu lembro, principalmente no curso sacerdote, quando a gente parava lá para fazer as nossas firmezas, que a gente ia começar, né, fazer a nossa obrigação ali. Sim. Vamos nos concentrar, vamos fazer a prece para a gente poder começar, lembra? E então, aquela velha história, toda a oração abertura, que eu fazia, né? Exatamente, era para direcionar a mente e o coração de vocês, era para melhorar a conexão de vocês, no caso com aqueles orixás, né? Que eram da obrigação. Desacelerar, né? Desacelerar, tinha todo um processo. Né? Eu tive um bom professor, bons professores, né? Eu também. Então, assim, então eu agradeço. Que bom. Que bom, né? Que bom que ela teve um bom professor. Mas assim, o humanista, ele não está acostumado a fazer oração. Eu acho que eu vou mais além, tá? Eu acho que não vou falar apenas de umbandistas, mas acho que a geração de agora, né? Esse pessoal aí que está na faixa de 18 a 28 aí, eles não têm nenhuma intimidade com oração, né? Sei lá, eu acho engraçado que no momento que você pega as redes sociais, você vê muita coisa, a lei da atração, como ficar rico em 15 dias, como mudar seu mindset, tem de tudo. Sem contar que tudo muito rápido. Tem ideia para tudo. Vamos fazer muita rápido. Informação. Mas não tem profundidade nenhuma, né? Eu vi que eu dei uma olhada no livro, eu vi o livro, e eu percebi que a Patrícia, além dela colocar, começa orações para os orixás, orações para os guias, né? Exatamente. Eu fiz referência a todos eles. E para os guias, tem muitos guias diferentes, né? Exus diferentes, Pretos Velhos diferentes, tal, que você coloca lá e tal. E assim, eu acho que é uma forma de você conectar, inclusive você pode adaptar essas orações, né? Porque as pessoas têm uma coisa interessante, tá? Todo mundo acha que uma oração é pétrea, tá? Eu acho que tem orações universais, como o Pai Nosso, por exemplo, que ela é pétrea mesmo, você não vai mudar o Pai Nosso. E tem gente que muda, né? Tem gente que muda, tá? Mas você pode adaptar. O importante é que a oração, ela consiga ajudar você a abrir seu coração, sua mente e conectar você na mesma intenção para levar você para o objetivo. Qual que é o seu objetivo? Se conectar com o sagrado, se conectar com o orixá, se conectar com o seu guia, com a espiritualidade ao seu redor. Né? Porque às vezes, por exemplo, as pessoas perguntam assim para mim, como é que eu faço, né, principalmente os meus filhos lá, como é que eu faço para me conectar mais com a minha entidade? E aí eu falo, a pergunta básica, né? Eu queria aproximar mais os meus guias. Reza. Isso, se concentra. Vamos começar do começo. Eu acho que tem uma coisa também, Patrícia, interessante, que é o seguinte, que a firmeza, como envolve vela, e que vela é caro, e fazer firmeza precisa de mais tempo para você fazer uma firmeza, né? Eu acho que por isso que a gente fala que a gente orienta que seja semanal. Mas a oração é para todo dia, né? É uma ferramenta que... E é uma ferramenta que você pode levar dentro do ônibus, dentro da sua bolsa. Dentro do ônibus. Metrô. Exato, você está parado no trânsito, entendeu? Deixa eu ler isso aqui ao invés de ficar ouvindo bobagem. Ou ao invés de ficar no meu problema, só no meu problema. Deixa eu rezar para, de repente, essa reza transmutar esse problema.
Tem uma coisa que eu falo, uma coisa que eu ouvi muito no começo meu da Umbanda, nos primeiros 3, 4 anos de Umbanda que eu tava, firma a cabeça, meu filho. Tanto que eu tenho um capítulo do curso de teologia que é só sobre firmar a cabeça, né? Porque é uma coisa tão maior quando você começa a estudar e se aprofundar. Mas a firmar a cabeça, basicamente, tá, gente, muito rapidamente, é você se estar conectado com os seus guias e protetores e fazer a coisa certa. Olha, isso é muito, muito resumido, tá muito resumido, né? E é uma coisa que a oração, no momento que você está nervoso, no momento que está angustiado, no momento que está desesperado, e nessas condições fica muito difícil uma conexão. E aí tem... Você repetir uma oração, mesmo que no começo possa ser uma coisa mais frágil, uma coisa mais simples, uma coisa mais rasa, se você vai repetindo aquilo, você vai melhorando a profundidade, você vai quebrando aquela negatividade para conseguir aquela conexão, não é, Patrícia? E aí tem uma outra situação que eu pensei também. Por exemplo, você quer fazer uma reza para alguém que está precisando do teu lado. E aí a gente tem aí dentro rezas para a mulher está grávida e ela está passando por um momento, ela está nervosa, ela está ansiosa. Vamos sentar aqui, vamos rezar nós duas? Vamos ver essa oração aqui. Né, para estudar. Fundamental. Olha, eu preciso fazer uma prova. Como é que eu faço essa prova? Ter uma reza aí para poder fazer uma prova, para se acalmar, para se concentrar. Está sentado lá para fazer a prova. Nossa, não vai dar certo. Ao invés de você pensar nisso, lembra da reza. Reza aquela oração ali para você poder fazer. E o bacana, gente, que além das orações para os orixás, além das orações para os guias, ela vai falar um pouco de chakras, que são os centros de energia que a gente tem no corpo. Uma coisa bem simplificada, até para ajudar você a direcionar a sua oração. Mas daí tem um capítulo que eu achei muito bacana, porque ela vai falar sobre benzimento, essa coisa da benzedeira, o conceito do benzimento, a história dela, que ela acabou de contar uma história mais detalhada, com a benzedeira que ajudou ela, que ensinou ela no começo. Aí eu pergunto para você, Patrícia, benzimento é para qualquer pessoa? Então, benzimento eu diria para você que não. Você precisa se conectar com isso, precisa querer muito isso, né? Mas se você quer bastante, vamos supor, meu filho de 5 anos está doente, está queimando em febre, e o médico já passou antibiótico, não está fazendo efeito. Então o benzimento é para qualquer pessoa. Nesse momento eu posso pegar uma oração desse livro e abençoar meu filho, benzer meu filho? Principalmente a mãe, né? A mãe já tem a força dela. Tem um poder grande. Ela já tem um poder muito grande ali, né? E se eu quiser benzer uma pessoa à distância com uma oração aqui? Pode benzer também. Mas o que precisa? Precisa ter conexão e ter fé, né? Conexão lá com a espiritualidade e com a pessoa. Né? Que é óbvio, né? Isso. Precisa ter essa conexão. Você precisa, vamos supor que você não esteja falando com a pessoa. Você precisa pelo menos saber o endereço dela, o nome dela completo, para você colocar num papel e fazer essa reza. Eu acho engraçado que tem muita gente que fala, esse negócio à distância é muito complicado. E eu tô falando disso agora porque eu fui uma das pessoas que eu considerava isso muito complicado. Esse negócio do à distância e tal. E aí, quando chega a partir de mais ou menos de 2019, abre o Tufra e começa o curso de sacerdócio, eu comecei a ter muitas lições que me fizeram pôr para pensar até que chegou a pandemia. Eu ia falar a mesma coisa. E a pandemia mudou tudo. Mudou para mim. Para todo mundo, né? Por que a pandemia mudou para mim, Patrícia? Porque é o seguinte, eu não podia reunir meus filhos no terreiro. Né? Aliás, nós estávamos em lockdown, né? Estávamos, né? Aquela coisa toda, todo mundo recolhido, né? Mas eu fazia giras online, né? Eu punha 4, 5 pessoas, normalmente os meus pais pequenos eu colocava afastados no congá. E ali a gente fazia gira online e ali eu direcionava. Orações, porque eu tenho umas coisas que eu faço durante o meu xirê, né? Na abertura do trabalho. A gente chama todos os orixás, eu faço uma oração para cada orixá. Aí o que aconteceu? Até no momento online, as pessoas lá no chat, me agradeço, tarará, nossa, me senti energia, nossa, me senti bem. Mas aí o vídeo foi publicado. E se eu falar para você que até os dias de hoje tem gente que entra nas giras online e ainda tem aquela... Se você procurar vai ter comentário recente de gente que, olha, eu estava precisando ouvir isso, nossa, quebrou o mal que estava em mim. E aí foi por isso que a distância mudou na minha cabeça, definitivamente. E aí eu comecei a entender que em 2019 também comecei o curso de sacerdócio, que eu tive que me conectar com muitos filhos, não só distante de mim no Brasil, mas no mundo. Gente, sabe, em Portugal, gente no Japão, gente na Irlanda, gente nos Estados Unidos, sabe, gente no Maranhão, gente no Amazonas, gente em Goiás.
Rio de Janeiro, eu tinha que me conectar com essas pessoas. E aí que eu comecei a comprovar que a distância funciona desde que você consiga, você tem a sua conexão com a espiritualidade e se conecta com a pessoa. E a pessoa também esteja aberta para isso, né? Mas super funciona. Eu leio tarô pro pessoal da China. Aliás, você é taróloga também? Sou taróloga também. Eita. Então tem a questão do tarô. Atendo, nossa, em vários horários diferentes, na Suécia, na China, na Austrália, nos Estados Unidos. Então não tem, a pessoa está predisposta ali. Eu acho que a distância diz para nós, mas não para energia e para espiritualidade. Né? A gente não pensa na pessoa, a pessoa às vezes aparece ou liga pra gente, manda mensagem. A energia existe, né? Existe. E Patrícia, eu amei, é um livro gostoso, é um livro que eu acho que é aquele livro que todo mundo tem que ter. Primeira coisa que eu lembrei quando eu vi esse livro, quando eu li o livro, daquelas senhorinhas que tinha aquele livrinho de oração, sabe? Foi aquele livrinho de tanto rezar, tá até desmontandinho, e ela abre com aquele cuidadinho para ler a oraçãozinha dela lá. Foi o que eu lembrei, sabe? E eu acho que esse livro representa muito isso. Eu acho que é um instrumento, uma ferramenta interessante. Tem alguma oração sua que é uma das favoritas, que você gosta bastante nesse livro aqui, que você tem um carinho especial? Ai, Pai Márcio, eu gosto muito da oração de São Francisco, né? Oração de São Francisco, né? Não tem como. Mas a oração de São Bento é uma das orações também que me trouxe de volta essa essência da reza, me trouxe de volta o querer rezar, e foi a minha ligação com o Senhor também, né? O Senhor porque que me naquele passou pacote de orações que eu mandei para você, a última era a de São Bento. E eu não conhecia, tanto é que, eu tenho até a medalhinha hoje aqui, eu não conhecia essa oração. Você sabe que a guia do seu capa preta, tem uma medalha de São Bento. Ah, tá vendo? Olha, então, e transformou mesmo, tirou. Eu posso dar o testemunho, inclusive tem testemunho de pessoas aqui, né, falando de como a reza transformou a vida delas. E eu também posso dar esse testemunho de como ampliou e organizou a energia da minha casa, fazendo a reza. Mesmo que naquele momento eu estivesse fazendo só mecanicamente. Então, no começo eu falei, tá, peraí, deixa eu fazer essa oração aqui, vamos lá, vamos tentar então, vai. E aí, ao passar do tempo, tudo foi se organizando, porque vai enfraquecendo o que está te atacando, né? A gente sabe o processo. E aí, essas orações, elas me pegam muito, porque realmente quando você faz com fé, com vontade, mesmo que seja através de uma oração que você está ali olhando, ela vai vir com força para você e vai te ajudar. Olha, Patrícia, como você sabe, você já foi minha aluna, eu recebo muito pedido de muita gente. E meus alunos, muitos a perguntam e muitos a pedido de ajuda, né? E aquele momento que eu falo, minha mãe está no hospital, está internada, tem estado grave. Ai, Pai Márcio, eu não tenho... Já recebi muito isso. Eu sei que eu estou atrasado em 2 mensalidades, mas hoje eu não tenho dinheiro para comer. É engraçado como que eu falo, aquela hora eu paro, eu pego o nome daquela pessoa, eu fecho meus olhos, eu falo... Eu sinto quem se aproxima primeiro, né? Às vezes é o Pai Benedito, entre o Pai Benedito, o Pai Jacó e o seu Capa Preta. São os 3 que mais estão no setor, né? Depende, se for mais demanda, é mais seu capa. Aí eu falo, Pai Benedito, por favor, Pai, ajuda essa pessoa. Eu mentalizo o nome da pessoa, peço para o Pai Benedito, eu sinto que as forças, no meu caso, as forças do Tufra, né? Vão até aquela pessoa para tocar a vida dela, para tirar aquele mal, quebrar aquele mal, abrir um caminho, trazer um raio de luz, um raio de esperança. Então, eu acredito em oração. E às vezes, né, como eu já contei aqui, muitas vezes em vídeo, né, eu falo que às vezes sinto que eu estou muito atribulado, atrapalhado, sabe? Parece que eu vou querer escrever, não consigo. Eu quero planejar de fazer alguma coisa, tenho 3 pessoas para mandar mensagem, para ligar, eu me atrapalho, esqueço. Eu falo, o que está acontecendo comigo? Eu preciso de uma ideia, não vem. Aí eu falo, já sei o que está acontecendo, deixa eu fazer o teste. Eu começo assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino seja feita a vossa vontade. Se eu conseguir terminar o Pai Nosso, tá ok. Mas daí, quando eu não consigo terminar o Pai Nosso, e parece que desaparece a oração da minha cabeça, eu falo, tem gente aí, então tem boi na linha, né? Aí eu falo, galera, olha seu capa, seu das matas, por favor, né?
tira esse cidadão daqui, né? Seja quem for, não tá me atrapalhando. Eu vou e eu falo, eu faço isso até hoje. Eu vou lá, abro a porta da rua, cai todo mundo para fora daqui. Eu não dei ordem, essa casa é minha, não dei ordem para vocês estarem aqui. Fora! E daí quando eu sinto que é alivio, é engraçado, você sente que dá até uma baixada, uma aliviada. Daí eu falo, seu Capa, seu Chico das Matas, assim, a Betânia, segura lá fora, eu não quero mais aqui dentro. Fecho a porta, volto, sento na minha cadeira para trabalhar. Vamos de novo? Pai nosso que está nessa... Aí vai até o fim e fala, ok, vamos trabalhar. Daí parece que tudo flui, né? Então eu estou dando aqui só uma forma de como eu uso oração, tá? Para saber se eu estou sob efeito negativo ou não, gente. Porque eu sou médium, eu tenho muita experiência na Umbanda, mas eu não tenho superpoderes, eu não sou vidente. E aquela velha história, e o Pai Benedito sempre fala, né? Filho, reza, pede, né? Só vai ajudar a gente a se aproximar mais de você, conseguir ajudar você. Mas o Pai Benedito sempre bateu na coisa da oração. E o Pai Benedito foi quem me ensinou a benzer. Olha só. Então, e o Pai Benedito, e daí se fala o negócio do chakra, é engraçado, não tínhamos falado sobre isso, mas é interessante falar. O Pai Benedito gosta de rezar com um copo de água e um galho de erva. Se tiver arruda, melhor, senão qualquer erva. Qualquer folha de erva fresca, se você dá para ele benze. E é engraçado que ele trabalha muito o quê? Alto da cabeça, testa, peito da pessoa, dependendo da coisa, boca e garganta. Daí ele corre a folha, né? Que primeiro ele benze a água, com a água benta, aí ele vai benzendo a pessoa fazendo oração. Ele pergunta qual é o seu nome inteiro. Aí a pessoa fala, ele vai repetir, você, Patrícia Maldonado, te benzo, Patrícia Maldonado, ele vai benzendo. E com a oração, às vezes ele fecha com o Pai Nosso, às vezes ele fecha com uma oração de anjo de guarda, dependendo. Eu convoco o anjo de guarda de Patrícia Maldonado nesse momento, Santo Anjo do Senhor, seu zeloso guardador. E ele vai, cara. É impressionante que depois a folhinha, seja o que for, tá murcho, né? Daí ele fala assim, joga num lugar com terra fora daqui. Olha que bonitinho. No tufra ele fala, pode jogar na terra do jardim. No tufra pode. Mas quando é em casa que eu vou fazer um benzimento, alguma coisa, ele fala, joga na terra fora daqui. Eu não quero que jogue dentro da minha casa aí. Isso a gente está falando para demonstrar o poder, né? E outra coisa, eu tive as minhas duas avós, rezavam muito. Minha mãe é uma pessoa que reza muito até hoje. Minha avó, né? Rezava muito. Tudo era novena. Vamos fazer novena. Novena trezena, né? Santo Antônio era mais trezena, tinha toda essa pegada aí. Então eu acho que quando a gente começou esse vídeo falando que é um resgate. E outra coisa, gente, eu sei que tem muita gente que fala, ai, é coisa ridícula, oração, ai meu Deus. Se funciona, por que você não usar uma ferramenta poderosa, gratuita, que está ao alcance de qualquer pessoa? Por que não usar essa ferramenta? É a pergunta que eu deixo para você. E tem gente que fica torcendo o nariz para... Eu uso o rezo. Eu faço as minhas orações, né? Tem momentos que as minhas orações que eu faço no tufo antes de começar a gira. Na hora que tem momentos na casa que eu paro, enquanto o pessoal está se abraçando ali, que tem um momento que eu peço que todo mundo se abrace. Eu faço minha oração ali para mim, por todos ali, entendeu? Então a oração faz parte da minha vida. Uma coisa muito interessante de contar é o seguinte: eu faço oração sempre pedindo para o básico, para o geral, para a minha vida, para abrir meus caminhos, para me manter protegido, a mim, as pessoas que estão direto ou indiretamente ligadas a mim. Mas quem nunca passou aquele momento de desespero? Não é? Eu lembro quando eu era criança e a minha mãe brigava muito com essa questão da espiritualidade, porque ela nunca entendeu muito bem e ela ficava muito brava comigo. E eu totalmente perdida, porque eu via e falava, eu não tinha filtro. Então eu rezava muito para Nossa Senhora, para Oxum, né? Rezava, pedia para ela tirar aquele homem que eu ficava vendo em casa, aquela pessoa que falava comigo na rua. Rezava. Então é a nossa conexão com o espiritual. E é incrível, eu falo para você que em poucos momentos eu caí de joelho para pedir por mim mesmo. Eu acho que foram 5 vezes na minha vida que eu consigo me lembrar com clareza, que eu vivo lembrando dessas coisas, né? Por isso que eu sei contar assim de pronto. As 5 vezes que eu caí de joelho e pedi, caí de joelhos mesmo, me prostrando, pousando a minha testa no chão, que eu fiz a reza e fiz o meu pedido em sequência. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu sei que é quase impossível, mas eu preciso disso. E eu tenho uma alegria muito grande de poder dividir isso num vídeo como esse, de falar que eu fui atendido em
todas as 5 vezes. Olha só. E eram 5 situações que todo mundo contava e falava assim, cara, é melhor você já se preparar e se conformar, porque isso aí não tem solução. E todas que eu fui lá e caí e rezei e pedi, eu fui atendido. E devemos lembrar também, né, que a oração faz parte, você falou de raiz, mas quem sabe as pessoas não entendem muito essa ancestralidade, mas é porque a religiosidade brasileira é uma mistura de muita coisa, né? O índio tinha a sua forma de oração, o nosso indígena brasileiro, índio não se fala mais índio, indígena. O nosso indígena brasileiro já tinha a sua forma de se conectar, né, com os seus deuses, até com a espiritualidade, dependendo da tribo, já tinha essa coisa de se conectar com aqueles que já haviam desencarnado, aqueles que já haviam falecido. Nós também temos essa coisa dos africanos, do povo Banto em primeiro lugar, que tinha muito essa coisa da calunga, dos espíritos depois que morriam, moravam no fundo do mar na calunga, né? A gente recebe essas coisas dos europeus também, que tem muito essa coisa de cultuar as almas, que tudo vai se misturando e tudo vai virando, né? Passa por muitas religiões para formar a nossa religião de Umbanda. Então isso tem tudo a ver com o Brasil, né? Essa mistura de coisas tem muito a ver, essa religiosidade tão diversa, tão difusa, tão bonita, né? E eles estiveram presentes na elaboração, né, do livro. Porque essa situação ela foi se apresentando. Olha, para quem que eu vou fazer as rezas? Que reza? Como é que vai surgir isso? Porque a ideia eu sempre tive, mas e para quem que eu vou fazer essas rezas agora, né? Para os guias. E aí os guias mesmo, muitas vezes se apresentavam e conversavam e explicavam como é que era a maneira deles rezar. Como é que eles, não assim, nessa essência assim, como eu quero que você reze para mim. Sim. Mas como é que eu me conectava quando eu estava aqui. E aí eu peguei essa essência e falei, entendi, né? Maria sempre me ajudou muito, sempre me orientou, como o senhor disse aí, né? Às vezes a casa da gente estava cheia de espírito, não estou conseguindo fazer, colocar as ideias em ordem. Eu parava, rezava e falava, não, tem alguma coisa que realmente é isso aí. É um ensinamento que se repete. E só para a gente já se encaminhar para o fechamento do vídeo, vocês já perceberam que quando, pelo menos nos terreiros sérios, a gente tem uma prece de abertura, aí tem uma prece. Quando a gente fala prece, é uma coisa, para ser um pouquinho mais curta. A oração já é uma coisa mais de conexão individual, entendeu? Mas assim, a prece, a oração, a reza, é tudo a mesma coisa, gente. Vamos resumir de uma forma mais simples. Mas tem prece de abertura, para quê? Para estabelecer uma energia sagrada. Tem uma prece de encerramento, para quê? Para encaminhar as energias e espíritos negativos, obsessores, malfazejos, aqui Umbanda. Então assim, faz parte da Umbanda. Eu já vi muito preto velho rezar, abençoar uma pessoa, dar um passo na pessoa rezando com o terço na mão, pôr na mão na cabeça do filho, na mão do filho, abençoando o filho e rezando. Então tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, tem tudo a ver com Umbanda, né? Patrícia, você tem alguma coisa que eu não falei do livro, que você queira tocar no assunto de coisas que não foi falado? Eu coloquei aí, além dessas rezas e tudo mais, eu coloquei também a oração para o médium. Então a gente tem aí tanto o juramento e a oração para o médium. Então quem está aí nos seus cursos, né, teologia, sacerdócio, e precisa se conectar com esse processo, vou fazer uma obrigação, vou fazer aí o estudo, preciso abrir, porque quantas vezes, né, a gente conversou sobre isso, eu abri o computador para estudar e acontecia um movimento na casa, a criança chora, o cachorro late, não consigo me concentrar. Tem aí uma oração para os médiuns também, para poder antes de ir para o trabalho, antes de ir para o terreiro, fazer sua oração. Antes de ir para o terreiro, exatamente, para ajudar também. Perfeito. Patrícia, e além de livro, você também já lançou outras coisas, né, Patrícia? Tudo começou com os oráculos, né? Tem alguns oráculos. Sueli, faz favor para mim, traz aqui os oráculos da Patrícia um pouquinho para mostrar para o pessoal. Então, os oráculos, né? Os oráculos que a Patrícia trouxe. Patrícia, quero que você mostre. Vou mostrar. Esse que começou toda a história, né? Ele veio com uma orientação espiritual também, para finalizar uma leitura, deixar uma mensagem para a pessoa quando ela fazia a leitura de tarô comigo. Então, o oráculo do coração é o neném. Depois, eu fiz a trilogia, né? Aqui a gente tem as bruxas, porque somos todas bruxas, né, Lorena?
Então, ó... Lorena, sua bruxa. Então aqui temos magia, o feitiço e o jardim das bruxas. E aí depois eu lanço os livrinhos da sorte, que também é um livrinho que a gente pode levar na bolsa. Não dá para levar as mensagens porque elas são soltas, né? Você leva o livrinho, você vira, abre... também para consulta, né? Isso, e recebe uma mensagem. E aí veio o da borboleta, que é um mais tranquilo, de mensagens também. Como sou oraculista, tinha que ter um baralho, né? Tá bom, né? Senão ia ficar chato. Falta o tarô ainda vai chegar o tarô. E aí veio o baralho, e esse aqui, o Poder da Chave, eu fiz em homenagem a Maria Padilha, a cor e tudo mais. São mensagens mais fortes, são mensagens também para o dia a dia, mas de homenagem aí para os guias. E agora o primeiro livro. Aqui, ó, Reza Forte. Patrícia, o pessoal que quiser comprar o livro ou quiser adquirir os oráculos, por qual caminho eles podem, onde eles podem encontrar? Trevomístico.com. Trevomístico.com. Tem loja acessar lá, tem o pessoal loja, compra online. Compra online, tranquilo, então, pode acessar lá. Trevomístico.com. Isso. É o site da mãe Patrícia Maldonado, terapeuta, oraculista, mãe, o que mais você faz? Sacerdotisa, vixe Maria, escritora, né? E minha filha de fé. Gente, eu só tenho carinho pela Patrícia. Patrícia, eu quero que você mande suas últimas palavras para dar um agradecimento pro povo aí. Eu quero agradecer ao Senhor, principalmente, né? Se não fosse o Senhor, tudo isso não teria acontecido. O Senhor sabe bem, já conversamos sobre isso. Sim. Não vou me estender, senão eu vou me emocionar aqui. Quero agradecer aos meus filhos de fé da Casa de São Francisco. E principalmente eu quero agradecer também à minha família, às minhas meninas, ao meu marido que está aí, que está sempre lá comendo a unha, sempre me ajudando, firme na pegada. Ei, Júlio, velho. Gente, é isso aqui, Reza Forte, tá? É um livro, eu acho que vai ajudar bastante, eu acho que vai ajudar você a criar uma conexão melhor com os seus guias e com a espiritualidade, né? Com a nossa Umbanda. Eu quero convidar você para o nosso curso de autoconhecimento e firmezas da Umbanda, um curso curtinho, 13 aulas, 3 meses, baratinho, um curso que vai abrir a sua mente para ajudar você a se conhecer, que você não se conhece, eu te garanto, vá, a chance de você se conhecer é muito pequenininha. Ajudar você a se conhecer, a se entender, técnicas para melhorar a sua vida, mas a gente vai falar sobre orixás, a gente vai falar sobre firmeza e qual a mensagem da queima das velas, a gente vai falar sobre sal grosso, a gente vai falar sobre ervas, a gente vai fazer firmezas ao vivo para todos os orixás, e ainda vamos falar sobre os nossos queridos pets, animais de estimação, a importância de tudo na sua vida, na energia, para fazer da sua vida uma vida muito melhor. Eu peço a você, desce aqui no primeiro comentário fixo ou aqui pelo QR Code ao meu lado. No primeiro comentário fixo tem um link, você clica lá, curso de autoconhecimento, clica ali, vai abrir 3 perguntinhas, né? Vai abrir um formuláriozinho, responde as 3 perguntinhas, nome, e-mail, telefone, clicou em enviar, você vai ser direcionado ao WhatsApp do Newton, que está ávido, está esperando o seu contato, para com aquele carinho de sempre o Newton poder prestar as informações para você e fazer a sua matrícula. Eu, como sempre peço, me dê a honra de ser o seu professor. Se você quer deixar uma mensagem para mãe Patrícia Maldonado, coloca aqui nos comentários pra gente, tá? E a Patrícia tem um WhatsApp, se quiser se alguém quiser mandar alguma mensagem diretamente para você? Tem o 011 99694 1870. Então, 11 99694 1870, WhatsApp da mãe Patrícia Maldonado. Galera, você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Eu peço ao meu Pai Oxalá, juntamente com todos os orixás e os guias, que nesse momento escutem a minha oração, escutem a minha reza. Eu peço a vós nesse momento que abençoem, direcionem, derramem suas energias e suas vibrações para a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. E que sim, que o mal seja quebrado, afastado, que os caminhos sejam abertos, que as soluções sejam realmente trazidas a esta pessoa e que ela receba na sua vida toda a saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Patrícia, querida, beijo, que o Oxalá te abençoe cada vez mais. Muito obrigada. Continue o trabalho lindo, força na casa de São Francisco de Assis, a gente continua sempre junto. Galera, a gente se vê nos próximos programas do Bom de Boa. Até a próxima.